Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa penúltima aula de geografia. Olha só, hoje a gente vai estar estudando a matéria do dia 8 de julho, né? Que é uma quinta-feira. E a gente vai estar aqui, ó, na penúltima semana, certo? O nosso cabeçalho, ele vai ficar assim, ó. Escola Municipal Vereador José Vilhena, Iberaci, 8 de julho de 2021. Hoje é quinta-feira, professora Damares Vilela, turma 4º ano B8, e o turno é vespertino. Vocês vão pôr o nome de vocês e a data de nascimento. Aqui, a gente já estudou migrações, depois migrações do Brasil, depois a gente estudou o município, depois o poder público municipal e agora vamos estudar a relação campo e cidade. Inicia na página 78, o nosso estudo de hoje. Olha que legal. Aqui a Damares colocou uma figura, né, ilustrando pra gente como funciona essa questão aí do campo e da cidade, né? Existe uma troca de recursos, né, entre o campo e a cidade. Olha, o campo ele oferece matérias-primas e alimentos, e a cidade oferece ao campo produtos da indústria, atividade comercial e serviços, né? Aqui vocês podem observar que aqui nós temos a vaca, a galinha, alguma carne, né? A fruta, legumes, café, a cana-de-açúcar, a madeira, o trigo, né? E a cidade oferece ferramentas, balanças, né? Oferece atendimento médico, remédios, roupas, né? E maquinário agrícola, tá? Aqui nós temos o nosso texto, né? Então, a gente vai entender melhor como que funciona esse relacionamento entre campo e cidade. Um depende do outro para a sobrevivência de seus habitantes. O campo, ele possui funções, né, diferentes da cidade, mas ao mesmo tempo essas diferenças, elas são importantes, né, porque o campo produz alimentos que vão ser consumidos e no caso, a cidade, ela pega e as indústrias transformam as matérias-primas do campo em bens de consumo, né? Que são os tecidos, os calçados, os móveis, os alimentos industrializados, etc. E as cidades, elas vão prestar serviço, né? E desenvolver as indústrias. E ele fala que o campo, ele está evoluindo no sentido de atender ao crescente consumo nas cidades, né? Então, com o desenvolvimento industrial, o campo né? As pessoas que moram no campo vão comprar máquinas e tecnologias para aumentar a produção, né? E as cidades, elas vão surgir da reunião de moradias, uma do ladinho da outra, né? E essas moradias, elas estão nas ruas, nas avenidas, nas praças. E aí, para a gente localizar melhor essa questão aí da nome de rua, nome de avenida, a gente tem nomes diferentes, né? E toda cidade ela vai ter uma região que ela é central,
que é uma parte que é mais movimentada, geralmente o comércio é mais intenso, né? E aí nesse centro fica a Igreja da Matriz, fica banco, restaurantes, shoppings, praças. E as casas e apartamentos, eles são construídos bem juntos uns dos outros, né? E não há muitos terrenos vazios. E agora a gente tem que ver, nas grandes cidades a gente já tem um grande movimento de pessoas, ônibus, carros e caminhões. Nas cidades menores, o movimento é menor, certo? Agora a gente vai ver um pouquinho sobre o campo, né? Olha só, o campo, no caso a zona rural, ele fica fora da cidade, né? E ele possui chácaras, sítios, fazendas, propriedades médias, propriedades pequenas e grandes, né? E também algumas indústrias. E a maioria dessas pessoas que vivem no campo, elas vão trabalhar na agricultura, na pecuária ou em atividades extrativas, como seringais, garimpos, certo? Na agricultura, os trabalhadores vão cuidar da lavoura, né? Eles vão preparar a terra, plantar e colher os produtos. Os peões, vaqueiros e tratadores são trabalhadores que atuam na pecuária, né? Os animais precisam de cuidados, né? Como as crianças, né? Como a gente também, né? E aí, os profissionais que cuidam desses animais recebem o nome de peões, vaqueiros e tratadores, certo? Nem todos os trabalhadores rurais vão morar no espaço rural, né? A gente tem os boias frias, que são pessoas que moram nas cidades e se empregam no campo, né? Geralmente em época de colheita, sabe? As nossas perguntinhas. Como se complementam o campo e a cidade? A gente tem que um oferece matérias-primas, né? E o outro oferece produtos e serviços, certo? Como o campo precisa da cidade? Ele precisa porque é na cidade que a gente compra roupas, ferramentas, né? Para consertar, fazer cerca, né? A gente compra arames, tem pregos, né? Cimento para fazer as construções, né? Os barracões, para poder aquilo, como chama, gente? Quando faz um terreiro e aí cimenta esse terreiro, né? Então, é a forma como o campo precisa da cidade. Depois ele fala assim, ó, observe as imagens. A gente vê uma imagem rural e uma imagem urbana, certo? E aí ele fala, ó, liste aqui o que você observa nas duas paisagens. Então, aqui, ó, a gente tem 3 linhas, então vocês vão colocar pelo menos 3 itens, né? O que vocês observam na paisagem urbana? A impermeabilização do solo, né? Quando vem a chuva, por causa do asfalto, não tem como o solo absorver essa água, né? Então, aí tende a gerar enchentes, enxurradas, enfim. A gente tem construções, né? Grandes. A gente tem postes, tá vendo? Né? Faixa de pedestre. Então, assim, tem muita coisa que dá para vocês colocarem. Pouca árvore, né? Pouco mato, pouca vegetação. E no rural, vocês já vão observar que a estrada é de terra, quando chove, o solo consegue absorver essa água, né? Então, isso diminui as enxurradas e as enchentes. A gente tem muita vegetação, a gente tem cerca de arame, né? Árvores, olha, né? E aí depois, qual as vantagens e desvantagens de cada uma das estradas mostradas na figura? Vocês saberiam me falar quais são as vantagens e desvantagens? Então, a vantagem
é que ela impermeabiliza a passagem da água, a desvantagem é que uma impermeabiliza, não permite a passagem de água da chuva, né, a penetração da água da chuva. Ela mantém o calçado limpo, né? Porque a estrada de terra, meu Deus, imagina se estiver chovido e a gente passar nela, né? Mesmo sem chover, o sapato vai ficar vermelhinho de terra, né? Então, isso eu considero vantagens e desvantagens, né? Então, um vai impermeabilizar o solo, isso não é bom, né? Não é positivo. Por outro lado, ele mantém o sapato limpo. E o contrário da outra, ocorre a infiltração da água da chuva, mas gera essa sujeira, né? Se a gente for caminhar nessa estrada sem a proteção do asfalto. Olha, essa questão é muito legal. Eu achei bem interessante ela. Vocês vão pegar um lápis amarelo e tudo que pertence à cidade, vocês vão colorir de amarelo. E tudo que for do campo, vocês vão colorir de verde. Então, vocês acham que muitas escolas têm na cidade ou tem no campo? E aí, vocês vão colorir. Na cidade tem pouco barulho ou no campo tem pouco barulho? Na cidade tem plantação ou é no campo que tem plantação? Carros. É mais comum ver carro na cidade ou no campo? Áreas verdes. É mais comum a gente ter áreas verdes no campo ou na cidade? E o clube? A gente tem clube na cidade ou na zona rural? Trator. Vocês costumam ver trator na cidade ou é mais comum no campo? Teatro. É mais comum na cidade ou no campo? E a carroça? A gente vê carroça pela cidade? E lojas? É mais comum na cidade ou no campo? Os prédios? Será onde que a gente encontra mais prédios? E as ruas pavimentadas? São ruas com calçamento, né? Que é aquela película, vamos chamar assim, de asfalto que o pessoal coloca. Geralmente a prefeitura, ela contrata uma empresa e a empresa vai lá e coloca, né? Depois a gente agora tem uma questão de VOF. Lembrando que quando eu falo em VOF, eu tenho que colocar dentro do parênteses a letra V ou a letra F. E lembrando que é uma ou outra, né? Não pode ser uma e outra, tá? Olha só, a zona urbana, ela é formada pelo centro da cidade e os bairros. O que vocês acham? Na zona rural, uma casa fica distante da outra? Depois, na zona rural tem grandes lojas? Eu estudo na zona rural? A escola municipal Vereador José Vilhena, ela fica na zona rural, crianças? Aí vocês vão responder. Depois, os alimentos naturais, como frutas, verduras e legumes, vêm da zona urbana? O que vocês acham? Na zona urbana, tem muito movimento e trânsito? Vocês vão responder, né? No mais, acabou a nossa aula. Vocês vão lá no diário escolar de vocês e registrem o que mais achou interessante na aula de hoje, né? O que vocês aprenderam da aula de hoje? Isso é legal, porque aí futuramente vocês vão estar relendo o diário escolar e vão estar visualizando o que aprenderam nesse ano, né, de 2021, que foi a época da pandemia, que a gente está no ensino à distância, não é? E ao mesmo tempo que vocês escrevem, contando alguma que vocês acharam mais legal da aula, vocês vão estar exercitando como escrever corretamente as palavras, como fazer frases legais, como colocar o sinal de pontuação adequado, tá certo? Então, assim, eu espero receber os diários daqui uns dias, né?
bem bonitos para eu ler as histórias, tá bom? Fiquem com Deus e até amanhã.